Graças e paz, meu querido. Aqui é o pastor Valdonier Borretti e eu tenho uma palavra de Deus para você. No livro de Gênesis, capítulo 6, do verso 7 até o verso 12, conta a história de Noé. E eu queria compartilhar com você duas coisas sobre a história de Noé. Na época de Noé, a sociedade estava perdida. Nos dias de Noé, o ser humano se entregou ao pecado. O ser humano se desviou dos propósitos de Deus para a sua vida. E isso levou à corrupção e à maldade do ser humano. Por isso, o mundo foi destruído por Deus, através de um grande dilúvio. Nos dias de hoje, nós temos visto acontecer a mesma coisa. O homem tem se entregado ao pecado de uma forma total. As pessoas estão em busca da felicidade. E nessa busca, elas fazem o que querem. Não importa se é certo, não importa se é errado. O que importa é ser feliz. As pessoas estão se desviando do propósito de Deus para a sua vida. E estão se desviando de uma forma muito grande. Por isso, nos dias de hoje, a corrupção e a maldade têm tomado conta da vida do ser humano. Mas, meu querido, eu quero te dizer que há boas notícias para nós. Porque da mesma forma que nos dias de Noé havia uma pessoa diferente, hoje existe um povo diferente, não apenas uma pessoa. Noé vai nos ensinar 6 características da pessoa que agrada a Deus. A primeira característica é a sua posição. Noé se posicionava diante de Deus. Noé foi salvo sem merecer. Noé foi salvo porque Deus olhou para Noé. Da mesma forma que você, que é povo de Deus, você que foi salvo por Jesus Cristo, você foi salvo sem merecer. Eu fui salvo sem merecer. Nós não merecíamos isso, porque estávamos vivendo uma vida de pecado. Mas Deus olhou para nós, olhou para mim e para você e nos deu a salvação. A segunda característica era a atitude de Noé e também a sua atitude. Noé era um homem justo. É um homem que procurava fazer não a sua justiça, mas a justiça de Deus. Noé fazia aquilo que era justo aos olhos de Deus. E por isso, ele fez a diferença na sociedade. E você, tem feito a justiça? A sua justiça é de acordo com o que você pensa ou de acordo com a justiça de Deus? Aquilo que Deus tem de melhor para todos nós. A terceira característica era o seu caráter. Noé era um homem íntegro. A integridade da pessoa fala tudo a respeito dessa pessoa. E Deus quer encontrar nos seus servos hoje essa característica de integridade, porque hoje vivemos dias onde tudo é lícito para as pessoas, onde as pessoas fazem o que querem quando ninguém está vendo. Ser íntegro é fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja olhando. É fazer a coisa certa em todos os momentos da nossa vida. Ser íntegro significa retidão genuína. É aquela retidão que nós aprendemos com Deus através da Bíblia e colocamos em prática em nossa vida. A quarta característica de Noé é o seu testemunho. Noé testemunhava para as pessoas em relação àquilo que ele vivia com Deus. A sua vida dizia para as pessoas muito mais do que as suas palavras. E por isso, Noé é considerado um pregador da justiça. E você? Você tem sido um pregador da justiça na sua geração? Você, com a sua vida, tem mostrado para as pessoas o que é ser um verdadeiro cristão? A sua palavra tem sido de acordo com as suas atitudes? As suas atitudes têm sido de acordo com aquilo que você diz, com o que você prega? Não se esqueça que as pessoas aprendem mais com o que você faz do que com o que você fala. A quinta característica é a sua comunhão. Noé tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Noé tinha um encontro com Deus. Noé ouvia a voz de Deus. E Noé
se entregava a Deus. Noé aplicava a Deus. Noé seguia os conselhos de Deus. Noé obedecia a Deus. Vivemos uma época em que as pessoas não querem obedecer nada. Não querem obedecer a autoridade, às leis e muito menos à vontade de Deus. Seja você essa pessoa que vai obedecer, porque quando você obedece, você agrada a Deus. Deus quer que o povo obedeça mais do que o povo se sacrifique. E a sexta característica de Noé é a sua conduta. A conduta de Noé estava sempre em consonância com a vontade revelada de Deus. E a sua conduta, como tem sido? A sua conduta tem estado em consonância com a vontade revelada de Deus? Porque a vontade revelada de Deus está aí com você, na sua casa, na sua estante. E ela se chama Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, meu querido. Ore, converse com Deus todos os dias, como Noé fazia, para que você possa ter uma vida baseada nessas 6 características de Noé, para você conseguir vencer como Noé venceu, na época em que a sociedade estava falida e corrompida, da mesma forma que a sociedade hoje está falida e corrompida e tomada pela maldade. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença. Mostre ao mundo que você é um servo de Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valdonier Borretti e fique na paz do Senhor. E não se esqueça, curta, siga e compartilhe.